Fala galera dos oitavos anos da Escola de Ensino Fundamental Padre José Roberto, aqui estamos nós e nessa semana nós iremos fazer uma breve introdução, revisando os assuntos que a gente viu até aqui e logo depois iremos corrigir a nossa atividade e vermos o assunto da semana, tá bom? Então galera, muita atenção, bastante atenção para esses pilares. Veja bem, a gente estava falando sobre o objeto de conhecimento referente à Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento de revolta e de mudança de estrutura que aconteceu, obviamente, na Europa, na França, onde a camada mais populosa, a camada mais popular também, terceiro estado lá da França, que englobava burgueses, comerciantes, trabalhadores urbanos e camponeses, que todos eram súditos. Essa galerinha estava inconformada pelo fato de todas as despesas da França, os gastos do rei, da monarquia, das guerras, da nobreza, das festas luxuosas, recaírem sobre o terceiro estado. O terceiro estado praticamente tinha que trabalhar para manter as guerras, a luxúria do rei, a luxúria da nobreza, os altos cargos e salários. Então, esse terceiro estado fica inchado de dívidas, de muito trabalho, e a França passava também por uma série de misérias, de fome, de falta de produção. Essa situação social rompe o tecido social da França e assim nós tivemos a queda da Bastilha como o primeiro passo para essa grande revolução. Passando adiante, nós tivemos grupos sendo formados e dentro daquela assembleia na França, nós tivemos os jacobinos, que ficavam na esquerda. Os jacobinos eram um grupo mais radical, membros da pequena burguesia, eles defendiam uma igualdade para todos perante a lei, e suas reuniões eram realizadas sempre no lado esquerdo da Assembleia, tá bom? Os girondinos, que eram de ideais republicanos, mas eles eram moderados, eles representavam a alta burguesia, eles representavam os liberais da economia, e em maioria eles ficavam na direita da Assembleia, tudo bem? Os cordeliers, eles defendiam mudanças radicais na França, como a proclamação de uma república e uma divisão de terras igualmente para todos, no caso uma reforma agrária, tá bom? A planície, ou o pântano, era uma galerinha que ficava no centro da Assembleia. Era um setor que defendia muitas medidas moderadas, só que em sua maior parte eles apontavam, votavam no lado que mais beneficiasse o grupo, tá bom? E os monarquistas, eles queriam manter a monarquia na França. Esses grupos, eles vieram a participar da Assembleia Legislativa, tudo bem? E após esse momento, nós tivemos a proclamação da República da França, onde os girondinos, eles ocupam o primeiro momento de poder, mas os girondinos, eles promovem reformas pequenas, eles promovem apenas uma mudança de governo, eles não queriam que o imperador, eles não queriam que o rei Luís XVI fosse, por exemplo, punido com a morte. Já os jacobinos queriam o contrário, os jacobinos queriam que o rei fosse punido com a morte, porque ele mesmo, o rei, tinha mandado arrancar a cabeça de muita gente. E eles achavam que se o rei permanecesse vivo, ele iria dar brecha para que ocorresse uma revolta de outras monarquias para ajudar o rei a tomar novamente o poder. O certo é que os girondinos tiveram um governo efêmero, pequeno, né, de pouca duração. Os jacobinos, eles conseguem, esse grupo mais radical consegue apoio, fazem um novo movimento de revolta, tomam o poder dos girondinos e assim nós tivemos o início da República Jacobina. No início dessa república a gente tem alguns comitês e tribunais sendo instaurados. O Comitê da Salvação Pública, que dispunha de planos e poderes sobre o exército, sobre a política interna, e também
o Tribunal Revolucionário, que julgava os suspeitos de tramar contra a Revolução. Então, todo aquele que fosse inimigo da Revolução era punido com a pena também de morte. A guilhotina passava arrancando a cabeça. Se a gente estuda a Revolução Francesa, não há como não falarmos, não há como não citarmos as cabeças arrancadas, muitas mortes. Enfim, então é apenas uma breve revisão para a gente entender esses grupos que estavam movimentando a França. O Comitê da Salvação Pública englobava toda a estrutura de governo e o tribunal servia para punir, tá bom? Mas o que ocorre é que os jacobinos, eles tiveram uma participação na reforma agrária, eles tiveram uma participação no tabelamento do preço do pão, do trigo, no preço dos produtos e também na criação do sistema métrico decimal e do sistema internacional de unidades. Foram participações interessantes aí para a República Jacobina. No entanto, o nosso assunto principal da semana anterior foi as ideias revolucionárias aqui na América, como também a ideia da ascensão de Napoleão Bonaparte, tá bom? Um grande imperador da França, onde ele inicia uma era diferenciada após a Revolução Francesa. Pronto, jovens. Aqui eu pedi que vocês lessem um texto. As ideias revolucionárias chegam à América Portuguesa. A América Portuguesa é o Brasil, tudo bem? E esses ideais, eles passam a circundar aqui o Brasil, circundam ali a região que hoje a gente conhece como o Amapá, o Macapá, o próprio Pará, e na região histórica do Grão-Pará. E lá, galera, o que acontece é que muitos escravos já estavam fugindo das fazendas de seus donos para Mucambos, e eles queriam sua liberdade. Os ideais da Revolução Francesa, assim como o exemplo de liberdade, de fim da servidão, de fim da escravidão, já estavam chegando aqui também no Brasil. E as autoridades se mostram preocupadas, porque o Brasil era um país essencialmente escravista, um país que utilizava mão de obra escrava. Então eles temiam que acontecesse similar na França. Se na França os servos se rebelaram, o Brasil poderia ter algo parecido. Então essas autoridades ficaram tanto quanto com medo disso, tanto é que tentaram combater de toda forma as ideias liberais de revolução lá da França e tentaram combater aqui no Brasil, tá? A segunda questão pergunta: como os princípios revolucionários chegaram na América Portuguesa? Ora, galera, nós temos aqui uma resposta breve que fala o seguinte: segundo o texto, as ideias de liberdade chegavam à América Portuguesa por meio de jornais, bem como também do contato que havia entre autoridades e comerciantes franceses e escravos do Brasil e na Guiana Francesa. Essas ideias também penetravam a colônia por meio de intelectuais. Bem, gente, o que acontece? Muitos pasquins, que eram jornais impressos, chegavam até o Brasil. E esses ideais, eles ficavam indo para o mundo todo. Então todo mundo escutava falar que lá na França aconteceu uma revolução, que lá na França o povo mais pobre se libertou. Então o povo mais pobre do Brasil, os escravos escutavam aquilo e ficavam pensando: poxa, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, quebrar os grilhões, tentar a liberdade. Então esses ideais chegaram aqui por meio de jornais, chegaram também por meio de comerciantes que iam até a Europa e voltavam para cá e tinham aquele ideário novo da liberdade e que espalhavam a história. Chegava aqui também com filhos de pessoas mais ricas, de donos de terras, inclusive, que iam para a Europa e aprendiam que os ideais iluministas de revoluções estavam mudando a história do mundo. E quando chegavam no Brasil, eles vinham com ideais diferentes, inclusive da liberdade para os escravos, dos direitos humanos, como a Declaração Universal que ocorreu lá na França, os direitos do homem e do cidadão. Esses paradigmas foram quebrados e chegaram aqui dessa forma, tá bom? Na terceira questão nós temos: na sua opinião, nos dias de hoje, movimentos populares organizados em
torno de ideias de reivindicações sociais podem também ter esse mesmo efeito contagioso? Explique. Bem, é uma resposta muito pessoal, como o próprio livro fala. Então, eu quero que vocês apenas imaginem. Será que esses ideais que ocorrem no mundo de liberdade, dos direitos sociais, chegam também no Brasil? Será que existe alguma informação de manifestações, de revoltas que chegam até os nossos jornais? Então, a minha visão é que chega. Quando eu assisto o jornal, eu vejo o que acontece no mundo. Eu vejo o que acontece de errado, o que acontece de certo, e eu tenho meu senso crítico. Vocês também devem ter. E vocês podem perceber que os jornais a todo momento nos informam de tudo o que ocorre no mundo, de certo, de errado, de leis, de direito. Então, afetam sim, e essa seria a explicação, tá bom? Bem, foi repassado também a outra atividade com referência à ascensão de Napoleão Bonaparte. Bem, galera, Napoleão Bonaparte, não é? O Napoleão, ele foi, acima de tudo, um defensor dos ideais burgueses liberais. Ele veio para manter a revolução, no entanto, ele acaba restaurando o império. O Napoleão ele vai se autoproclamar um cônsul absoluto da França, se tornando o imperador, mas algumas mudanças foram bem significativas, onde a gente vai destacar. E aqui a nona questão da atividade que foi repassada, ela pede para focar na administração pública, na educação, nas finanças, na seção jurídica e na segurança. A resposta ela é bem simples, né? No livro a gente pode destacar e encontrar isso perfeitamente. O Napoleão Bonaparte ele vai criar uniformes e hierarquizar os departamentos da administração pública. Professor, mas o que é isso? Napoleão vai colocar moral na casa. Ele vai colocar setores e cada setor vai ter a sua própria especialidade. Ele vai uniformizar, ele vai criar a ideia do crachá para cada servidor público, para cada servidor do país, da França. Então ele vai fazer isso. Ele também vai criar, ele criou escolas secundárias, por exemplo, os liceus, uma estrutura de escola, de um ensino que preparava para o trabalho. Então ele investe, ele faz um investimento, inclusive, no que a gente chama de curso formador. Hoje, a gente chama de curso técnico, mas ele cria lá essas seletivas, tá? Outra coisa também que ele cria, o Banco da França. Muito semelhante com o Banco do Brasil, ele cria o Banco da França para que a França tivesse um próprio banco do país para fazer investimento, para guardar as riquezas do país, para organizar a economia. Ele vai, acima de tudo também, como diz na letra D, padronizar o processo jurídico. Ele organiza o Código de Leis da França. Ele cria inclusive o Código Civil, tá? Para organizar. Ele cria a nomeação de juízes pelo mérito, pelo estudo, pela capacidade. Porque quem julga um crime precisa ter conhecimento da lei. E na letra E, fala também que ele combate o banditismo, ou seja, qualquer tipo de crime que ocorresse na França, ele combatia dando o julgamento necessário e também as prisões. Então Napoleão ele teve esse grau de importância. Alguns historiadores citam que Napoleão fez um furacão na Europa porque ele sai dominando muito o território. Tem brigas contra a Inglaterra, tem escaladas na Bélgica e o Napoleão também enfrenta a Rússia. Inclusive, ele tem uma derrota grande na Rússia porque ele vai invadir a Rússia no inverno. E quando ele chega no inverno, ele comete um erro porque o seu exército não aguenta. E quando não aguenta, os soldados passam a ficar morrendo literalmente de frio e de doenças devido ao frio. Cansados também e sem alimentação. Napoleão Bonaparte, ele vai combater muitas nações e a sua principal arquirrival era a Inglaterra. E a Inglaterra era a principal potência marítima do comércio. Napoleão sabia que não podia combater a Inglaterra se não fechasse o lucro da Inglaterra. O que ele pensou? Para eu combater esse país, eu tenho que acabar com o dinheiro deles. E como é que eu acabo com o dinheiro?
de uma potência comercial, proibindo o comércio com esse país. Então ele faz o bloqueio continental e declara guerra para toda nação que ele pega cometendo algum comércio com a Inglaterra. Então qualquer nação que tivesse comércio com a Inglaterra, ele declarava guerra contra essa nação. Então, são alguns feitos aí, alguns destaques da Revolução Francesa e de Napoleão Bonaparte. Espero que tenham entendido. Caso não, retornem novamente o vídeo ou perguntem, que a gente sempre vai estar respondendo, tá? Fiquem com Deus